E para começar o nosso programa, a gente vai falar de um assunto muito interessante que está revolucionando aí os sorrisos. A gente fala de vida saudável e também de estética dental, como a questão também da importância do tratamento presencial no caso do ortodontista. A gente sabe que tem muita coisa aí feita online, até que ponto isso é prejudicial ou não. Quem vai conversar com a gente sobre a questão dos aparelhos invisíveis, né? Aqueles alinhadores invisíveis que você sorri, ninguém sabe que você está usando, né? Aquele aparelhinho. Então, isso é tudo de bom. Quem conversa com a gente é o especialista em ortodontia e estética dental, o Dr. Guilherme Nakagawa, que já está aqui. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Seja muito prazer. bem-vindo. Muito obrigado em receber. Imagina, você sabe que quando a gente fala de sorriso, hoje em dia as pessoas estão valorizando muito isso, né? As pessoas estão buscando estar com o sorriso alinhado. Além de a gente falar que faz parte de uma vida saudável, bucal, sim, é também uma presença, né, doutor? Você chegar com um sorriso bonito, quem que não quer ter, né? Exatamente, é o nosso primeiro cartão de visita, um belo sorriso, né? Sim. O que a gente tem que sempre buscar é pesquisar muito, estudar muito sobre o tema, né? Para conseguir um tratamento que seja funcional, estético e duradouro, e não um tratamento que vai te deixar bonito por pouco tempo e depois, digamos assim, vem os efeitos colaterais. Sim. Não é verdade? Tem muitos mitos e verdades sobre esses alinhadores invisíveis, sobre também esses aparelhos, né? Que aqui a gente até tem alguns modelos que a gente vai mostrar depois para vocês. Mas primeiro, vamos falar como são fabricados os alinhadores invisíveis. Acho que a gente até tem um vídeo que a gente pode colocar e você vai falando sobre essa questão no vídeo. Exato. Então, o alinhador estético, né, o nome original do aparelho é alinhador estético e não aparelho invisível. Porque ele aparece um pouco no sorriso, na distância social, você acaba percebendo. Então, igual no vídeo ali, isso é um planejamento virtual. Primeiramente, o cliente, após consulta clínica, ele recebe uma guia de exames, ele faz um exame completo, contendo radiografias, fotografias e o escaneamento intraoral, que é isso, que são os dentes da pessoa ali, que são importados para um software. Nesse software, nós vamos planejar todos os movimentos que estão acontecendo, né? E deixar harmônico, exatamente. né? E note que a gente sempre coloca na foto do sorriso do paciente, para ter noção de simetria, porque muitas vezes a gente mexe um dente virtualmente para uma posição desejada, só que quando, né, coloca no sorriso, o dente pode estar torto, pode estar com algum movimento errado. Então ali a gente viu que tudo muito bem simetricamente detalhado no planejamento virtual. E já vê no sorriso, né? A pessoa já vê como ela vai ficar, você vê que maravilha? E aí você pensa assim, você tem uma situação inicial, uma situação final e os dentes se movendo nesse percurso, né? É como se fosse um vídeo, literalmente um vídeo dos dentes arrumando. Cada pedaço desse vídeo, cada frame, digamos assim, vai ser uma impressão 3D. Então, cada pedacinho do vídeo, ele se materializa através de uma tecnologia de impressão 3D. E em cima são estampados, então, os alinhadores, né? Que é esse aqui que a gente está mostrando agora aí para o pessoal ver. Exatamente. Esse daqui é o alinhador estético. Entendi. Acontece que daí o paciente, ele troca, né? A cada semana ou a cada 2 semanas, depende do caso, e depende também do sistema utilizado. Ele faz essas trocas em casa, mas, eventualmente, a cada 2 meses, na média, ele precisa voltar no consultório para fazer as revisões e ver se está tudo certinho e pegar as próximas sequências. Então, é assim que é feito o tratamento, né? Bacana. Questão de custo. Qual o custo? Porque, assim, a gente sabe que esses fixos, eles têm um custo e esses alinhadores invisíveis, eles têm um outro custo, talvez até pela questão computadorizada, do estudo, né? Exatamente. Então, ó, voltando aqui à mesa dos tipos de aparelhos, né? Nós temos o aparelho fixo estético, que é esse daqui de safira, né? O custo desse aparelho, ele se assemelha ao custo de um aparelho fixo metálico, aquele convencional. Esse que tem essas, porque antigamente era metálico, hoje esses branquinhos aqui, né? Normalmente a diferença de valor dele se dá na instalação, na primeira consulta, porque ele é um aparelho um pouco mais caro para comprar, tá? Depois nós temos o aparelho lingual, que é um fixo colado por trás, né? Olha lá. Tá vendo? Ele fica escondido. Tem muita gente que usa, doutor? Antigamente, antes dos alinhadores, tinha um público maior. Hoje em dia é um público menor. Ele encaixa muito bem para aquele paciente que, às vezes, é displicente, não consegue ter a disciplina de usar um aparelho removível, né? E, então ele acaba optando por um aparelho fixo, mas ele gosta da estética, então a gente esconde ele colando por trás. Ninguém sabe que está ali. Exato. O custo desse aparelho,
ele chega a ser de 2 a 3 vezes mais caro que um tratamento convencional. Tá? Depende do sistema. Até porque a manutenção dele é mais complexa, ocupa o tempo de 2, 3 pacientes. Né? Sim, porque é por trás, né? Isso. Embaixo ali. Os materiais são outros, demora mais tempo. O tempo total de tratamento é muito parecido, mas o tempo de cadeira na consulta, ele demora mais. Entendi. Entendeu? E daí tem os alinhadores. Os alinhadores têm vários sistemas. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, eu comecei com essa marca que é mais conhecida, que é a Invisalign, e depois eu fui buscando outras soluções de alinhadores com custo menor. Então, tem vários sistemas. Eu cheguei a trabalhar com 5, 6 diferentes, entendi como é feito, como é fabricado, fiz investimentos e hoje eu também consigo fabricar no meu consultório, através de tecnologia 3D, né, no software que vocês viram no vídeo, impressão 3D e a estampagem. E daí o valor caiu. Mas mesmo assim é um aparelho que parece simples, né, porque é um pedaço, digamos assim, de plástico que o paciente está usando para alinhar os dentes, mas por trás disso tem um trabalho de laboratório que demorou muito tempo, envolve muita gente às vezes trabalhando. Então ele também tem um custo ali que chega a ser mais ou menos o dobro de um tratamento convencional. Tá, não só sobre custo, mas vamos falar de resultado. Em quanto tempo eu consigo ter um resultado com os alinhadores? Por exemplo, assim, um tratamento que ia me custar 2 anos com o fixo tradicional, em quanto tempo eu faço com o alinhador? Aí que estão as pegadinhas, Larissa. Então, quando o caso é simples, uma pequena recidiva, um paciente que já usou o aparelho, conseguiu, fez o tratamento certinho e voltou um pouquinho. Esse caso vai ser mais rápido fazer com o alinhador, porque o alinhador vai setorizar os movimentos, ele vai conseguir fazer apenas nas regiões que recidivaram. O aparelho fixo, em contrapartida, ele vai mover todos os dentes. E aí, às vezes, tinha dente que já estava bom, já estava numa posição correta, e a gente acabou mudando e depois tem que arrumar de novo. E aí o tratamento infla. Né? Agora, para um caso complexo, onde precisa fazer o ajuste da mordida, digamos assim, né? Mexer os dentes do fundo, o aparelho fixo ele vai acabar sendo mais efetivo e mais rápido do que o alinhador. Então, tudo é indicação. Então, o que a gente vê é muita pegadinha por aí de marketing, até as próprias empresas divulgando que tem resultados 2, 3 vezes mais rápido, mas isso não tem base científica ainda. Vai depender né? muito de cada um. Exatamente, de cada um, de cada caso. Colaboração do paciente determina também muito De os estar usando, resultados. né? Porque já que dá para tirar, hoje eu não vou usar. Vou deixar aqui. 22 horas por dia, né? Tem que usar. 22? 22 horas por dia. Todo. Tem que encarar como um aparelho fixo. É claro que você tem uma plasticidade. Por exemplo, hoje eu tenho um casamento, uma festa. Aí você pode ir sem. Hoje, amanhã você compensa no uso. Aí o paciente às vezes acaba saindo 4, 5 vezes por semana, sempre vai sem. Então o tempo de tratamento vai aumentar, a efetividade vai diminuir. Entendi. Bom, então esses são, digamos, os prós e os contras de Exato. você ter um alinhador invisível. Tá, vamos falar da questão de risco. Tem algum risco em relação a esse tipo de aparelho? Todo tratamento ortodôntico tem risco, né? Risco de reabsorção de raiz, que é um risco controlado, né? Mas o risco maior é de você ser mal acompanhado, de você ter um planejamento virtual que o resultado não é o resultado previsível, porque no ambiente virtual, igual naquele vídeo, nós conseguimos mover o dente para onde a gente quer. Na boca do paciente é diferente. Será que vai acontecer esse movimento? Será que sim? Será que não? Então a experiência do ortodontista na hora desse planejamento, ele vai, né, saber ponderar o que é efetivo com o alinhador e o que não é efetivo. Entendi. Se ele fazer um planejamento que não tem como responder daquela maneira, né, ou a chance é pequena, o paciente vai ter uma mordida, digamos, ineficiente. E isso vai acarretar em que problemas? Aumento de retração do gengival, aumento de dores de cabeça, aumento de trincas, desgastes, recidivas mais fáceis, voltar a entortar. Então pode gerar problemas irreversíveis, que depois vai acabar saindo mais caro. Existe um custo biológico daí, além do custo financeiro. Com certeza. Bom, vamos falar então agora sobre algumas imagens que a gente tem, que eu achei assim bem interessante, mostrando o alinhador, mostrando Isso. como o dente fica. Ali é o alinhador, Isso, né? esse é um alinhador, né? Você note que ele tem uns casulinhos ali no incisivo, que aquilo é um casulinho para entrar uma resina, que chamam atátima. Então tem algumas coisas coladas no dente, sim, né? Mas são estéticas, são coisas que ficam só durante o tratamento, como se fossem formas geométricas. E depois a gente reduz, né? Ali é o modelo impresso 3D, né? Só para
o público ver, como é uma impressão 3D de um modelo ortodôntico, e os alinhadores estampados em cima, tá? Entendi. Então a gente vê, olha aí Isso, como esse é o aspecto do sorriso, né? E essa foto foi feita numa câmera macro, uma câmera grande, né? Com uma lente que dá uma aproximação. Sim, então assim, vendo de uma maneira geral, é super interessante a pessoa ter esse aparelho, né? Exatamente, né? Tem até um dado científico que mostra que quando nós conhecemos alguém, aonde a gente mais repara é nos dentes. É no sorriso. Ó, esse é o antes, né? Acho que a gente tem o depois. Esse é o antes, né? Vamos Exatamente. mostrar depois, é a próxima imagem. Olha lá. Olha aí a diferença. Esse tratamento deu 5 meses para fazer deu esse pouco. resultado. Pouco mesmo. Foi um tratamento mais rápido mesmo. Tá, vamos falar então do perigo que tem, doutor, porque assim, existe um perigo onde a gente já viu, eu inclusive já vi na internet, que você pode fazer o teu trabalho, no caso, os seus alinhadores, você pode fazer o teu tratamento em casa. Exato, né? Isso... Como que eu vou, eu não sou dentista, como que eu vou comprar um kit alinhador sem saber se está certo no meu dente? E tem gente que compra e faz. Exatamente. Se a área da saúde fosse uma ciência exata, eu acreditaria nessa plataforma, né? Acontece que os donos dessa plataforma muitas vezes não são profissionais da saúde. E essa tendência surgiu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem legislações como aqui no Brasil nessa parte. Então o paciente vai até um centro, faz um escaneamento, a empresa faz um planejamento virtual para o paciente, a gente não sabe se esse planejamento virtual foi feito por um ortodontista ou sequer por um ortodontista que sabe trabalhar com alinhadores, que atende num consultório, muitas vezes não. Às vezes nem dentista alguém que entende de computador, né? Faz esse planejamento e aí o paciente recebe em casa. Agora, será que a progressão do tratamento vai ser... Porque tem que ter esse cuidado, né? Exatamente. De ir alinhando, porque... Será será que vai dar certo? Será que... Porque no início, ok. E depois, o que tem que continuar, né? O que acontece é que a progressão do tratamento, ou seja, a velocidade de movimentação na boca, ela não é a mesma do que o do software. Então começa a haver discrepâncias no tratamento. A placa começa a ficar folgada, tem movimentos que são lidos aquém do necessário. Só que muitas vezes o paciente não sabe o que é bom para ele. Ele só consegue ver, muitas vezes, a questão do alinhamento. Então, alinhou a região anterior, ou seja, os dentes da frente, deu uma alinhada, o paciente já fica contente. E aí ele fala, funciona. Mas às vezes a parte funcional, né, não está boa. E esses problemas demoram para acontecer. Como eu falei, retrações, trincas, desgastes, dores de cabeça, né? Pode dar problemas maiores, né? E aí esses problemas vão acontecer. E muitas vezes também, o que permite o alinhador é fazer uma consulta mais espaçada. Então, eu tenho pacientes, às vezes, que moram em outras cidades. Eles vêm para tratar comigo. Eu não faço aquela manutenção mensal. Eu faço uma manutenção a cada 3 meses, por exemplo. Isso é possível, mas eu preciso acompanhar. Porque muitas vezes tem que fazer elástico, ativar o alinhador de uma maneira diferente, mudar a orientação de uso, né? E isso não dá pra gente fazer em casa, tá certo? Entendi. Então fica aí a dica para quem já buscou alinhadores invisíveis pela internet de que é um risco muito grande que vocês estão correndo. Então não façam isso. Procure um especialista da área, porque não é qualquer pessoa também que pode fazer isso, né, doutor? Exatamente. Seria perfeito se pudesse fazer em casa, porque daí meus pacientes nem iriam no consultório, Sim. né? Eu iria, digamos, fazer o tratamento remotamente e me sobrar mais tempo livre. Mas até que ponto vai a ética de você ficar tranquilo com isso? Não tem como, né? Então, é diferente quando você tem o nome de um profissional em jogo e ele quer fazer... não é qualquer profissional que tem esse estudo para fazer esse tratamento. Exatamente, precisa de certificação extra e uma experiência em alinhadores, né? Que tem cursos de alinhadores, mas são cursos que preparam, assim, o básico. E depois somente o tempo clínico mesmo, então a gente recomenda sempre um ortodontista começar com um caso mais tranquilo e aí depois vai aumentando o leque de casos tratados com alinhadores. Vou deixar aqui então os contatos do Dr. Guilherme para você que gostou da nossa entrevista, se interessou, está buscando um tratamento específico com alinhadores invisíveis ou algum do que a gente mostrou aqui, está ali, NKS Odontologia, tem o telefone fixo e o Instagram também. Isso. É só você marcar suas dúvidas, entra em contato e agenda aqui com o Dr. Guilherme. Venho convidar então o pessoal que tiver dúvida para me mandar um recado que eu respondo. Com certeza, obrigada, tá bom? doutor. Muito Seja obrigado, sempre Luísa. Bem-vindo, vai vir sempre aqui falar, tirar nossas dúvidas de saúde bucal e certeza. estética dental Com também. certeza.